Obrigado. Alguém gostaria de ler? Quer que eu leia, Paulo? Pode ser. Vamos lá. O trabalho do instrutor mundial, o Cristo. O grupo 2 tem o instrutor mundial como seu dirigente. Ele é aquele grande ser que os cristãos chamam de Cristo. Ele é conhecido também no Oriente como Bodhisattva e como Senhor Maitreya. E é aquele que é esperado pelos devotos muçulmanos sob o nome de Imam Mahdi. Iman. É ele, Imamna. Imam? Iman. Imanma. Isso. Só ele. para fazer uma pausa aqui. Ah, claro. Obrigado, Gui. De quem que a gente está falando aqui, né? Muitas religiões separam, colocam esse grande instrutor, cada uma com o seu nome. Mas esse cargo, que é o chamado de Bodhisattva, ele é o cargo de um grande instrutor mundial. Então, ele é, ao mesmo tempo, o Maitreya dos budistas e orientais em geral, mas principalmente do budismo. Ele é o Cristo para nós ocidentais, ele é o Imam Mahdi dos muçulmanos, ou seja, ele é o Messias dos judeus, é o mesmo ser por quem todos esperam, o grande instrutor do mundo. E, segundo as previsões, né, se a humanidade estiver em condições, todas as religiões o reconhecerão quando do seu reaparecimento. Tomara que isso aconteça de fato, né? Que não fique como aconteceu, por exemplo, na vinda do Cristo, que os Messias não reconheceram Jesus como Cristo e toda essa separatividade, né? Segundo as profecias, ele, quando do seu reaparecimento, será reconhecido por todas as religiões como o grande instrutor. Aí não importa qual nome seja, né? O nome esotérico é Bodhisattva, né? E o nome Maitreya, vocês viram daquele textinho que eu mandei? Que vem de Maitri, que é o supremo sacrifício, né? O amor como sacrifício. Por isso os budistas e os hindus dão o nome do Bodhisattva de Maitreya. Desculpa, Gui. Esse nome Bodhisattva é sânscrito? Ele é, mas ao mesmo tempo é engraçado como o budismo e o hinduísmo, eles vão se misturando de um jeito muito bonito, né? O budismo tem isso, essa qualidade. Onde ele vai, ele se mistura. Não tem separatividade. Eu acho isso tão curioso, porque as religiões elas vão se separando, né? E o budismo, na China ele cria uma vertente, no Japão ele cria uma vertente, no Sudeste Asiático ele cria uma vertente, ele se relaciona muito bem com o hinduísmo, né? Então, Bodhi tem esse prefixo de iluminado, e Sattva é uma palavra também de origem sânscrita. Então, ele é das duas religiões e das duas linguagens. Legal. Acho muito curioso. É ele que tem presidido os destinos da vida desde cerca de 600 a.C. E foi ele quem esteve entre os seres humanos antes e que é novamente esperado. É o grande senhor do amor e da compaixão, assim como seu predecessor, o Buda, foi o senhor da sabedoria. Gui, posso parar um pouquinho só aqui? Tá. Só a nível de curiosidade, não vai impactar tanto, né, a nossa reflexão, mas é importante saber. Então, antes desse ser que a gente conhece como Cristo, como Buda, Maitreya, né, o Bodhisattva era o Sr. Gautama, o Buda. Quando do período da sua iluminação, o Sr. Gautama atingiu a 7ª iniciação. Né? Na verdade, passou da 7ª iniciação, perdão, porque como Bodhisattva ele já tinha a 7ª iniciação. Então, ele já foi para níveis ainda mais elevados e abriu-se um espaço para que esse ser que a gente conhece como Cristo fosse o atual Bodhisattva. Então, após a iluminação do Sr. Gautama, que passou a ocupar outros cargos mais elevados, outras esferas, outros planos mais elevados, o Buda Maitreya ocupou esse
esse lugar, né, de Bodhisattva. É importante lembrar que o Buda Gautama, ele tinha dentro do segundo raio, né, o raio do amor, sabedoria, a vertente dele era a sabedoria. E o Maitreya, o Cristo, dentro do segundo raio, a vertente dele é o amor. Então, olha que bonita a complementaridade também, né? Um tinha, óbvio, que as duas tônicas, mas a tônica do Buda era uma tônica mais de sabedoria, e a tônica do Cristo é uma tônica de amor. O Paulo, Oi? toda vez que eu termino um parágrafo, eu vou dar uma paradinha. Se você quiser entrar, não precisa nem falar, você já entra. Tá bom. Não precisa pedir, não precisa pedir. Ó, lá vai. Não, fica mais fluido. Tá bom. É o grande senhor do amor e da compaixão. Assim como seu predecessor, o Buda, foi o senhor da sabedoria. Através dele, flui a energia do segundo aspecto, que o alcança direto do centro cardíaco do lógos planetário, via o coração de Sanat Kumara. Então, Sanat Kumara é o que a gente entende como o Logoi planetário ou o Senhor do mundo. Também conhecido como o Ancião das Idades ou Melquisedeque. E o segundo raio, né, o segundo aspecto aqui é o aspecto do amor-sabedoria, o aspecto consciência. Então, ele, obviamente, o canal é o coração, né? Se a gente estivesse falando do primeiro raio, talvez aqui tivesse via cabeça de Sanat Kumara, e não via o coração. A gente sabe que o coração tem essa capacidade de irradiação, de bombar o sangue, né? Esse é o segundo raio, é o compartilhar. Então, vem do chakra cardíaco, né, de Sanat Kumara, para o próprio Cristo, para o Bodhisattva. Ele trabalha por meio da meditação centrada no coração. É o instrutor mundial, o mestre dos mestres e o instrutor dos anjos. E a ele é confiada a orientação dos destinos espirituais dos seres humanos e o desenvolvimento da conscientização dentro de cada ser humano de que ele é um filho de Deus. Então, muito legal a gente observar que todos esses movimentos, né, o próprio Namastê, que se popularizou aqui no Ocidente, né, o meu Deus saúde o seu Deus, os próprios movimentos do Eu Sou, da Chamatrina, todos esses movimentos que indicam a conscientização de que cada um de nós é um ser divino, em alguma medida eles foram inspirados pelo grande Bodhisattva e pelo trabalho dos seus discípulos. Então é muito bonito a gente ver como, tanto no Oriente, que isso é milenar, mas também no Ocidente, cada vez mais há uma conscientização de que cada um de nós é um Deus em potencial, né? Um filho divino. O Cristo, na sua passagem aqui entre nós, contribuiu muito para essa nossa relação de filiação, né? Foi a primeira vez que a gente diz Pai Nosso que estás nos céus. Então, que a gente compreendeu essa força criativa como um pai amoroso, não só um pai, como chama isso? Rígido, mais rigoroso, como era o Deus dos judeus, né? Mas agora, nessa nova tônica, eu não posso esperar desse pai que ele faça por mim. Eu preciso me reconhecer como seu filho e como seu filho tendo todo o potencial para ser a sua imagem e semelhança, né? Para expressar tanta beleza, poder, amor, sabedoria como o próprio Criador, ou o próprio Bodhisattva, no caso aqui. Então é muito interessante a gente ver os movimentos e como, claro, ainda está um pouco distante de uma real conscientização, mas a gente vai observando como é que o fluxo vai acontecendo, né? Paulo, para... Oi, pode Opa, falar, fala. Não, fala aí, Thalita. Oi, tá. É que eu lembro que uma vez a gente estava num outro grupo estudando esses textos esotéricos e quando a gente falou sobre o Cristo e a passagem dele, a gente teve uma discussão de que eram dois seres. Eu não me lembro direito e eu lembro de ter ficado até um pouco confusa na época e não estou lembrando exatamente, então eu queria que você retomasse, já que a gente está falando do Cristo, né? Que você retomasse aquela ideia, porque eu estou meio perdida na minha cabeça. Muito bem lembrado.
Essa é uma informação que costuma ser um pouco polêmica, e não tão polêmica, mas é algo novo, né? Então, talvez a gente, se não ficar claro agora para vocês, fica um pouquinho com isso, como o tibetano sempre nos aconselha, não precisa acreditar, né? Fica com a informação e vai vendo se isso corrobora aí com o passar do tempo. A gente viu aqui no texto que desde mais ou menos o ano 600 a.C., o Sr. Maitreya ocupava o cargo de Bodhisattva. Espera aí, eu vou pôr meu computador na tomada aqui, ele deu um aviso aqui. Sorte que a minha casa é muito grande, sabe? Então, o Cristo, o Sr. Maitreya, ele já tinha ocupado esse cargo de Bodhisattva, né? Para a gente ter uma ideia do que é esse cargo, é algo muito elevado, né? Então, a gente sabe que um Arhat, ou um iniciado de 4º grau, como era Blavatsky, ele não tem mais a necessidade de uma encarnação física, né? Ele já cumpriu a sua roda do samsara, ele já se libertou ao passar pela crucificação. A gente sabe que a iniciação da crucificação, ela ocorre a dissolução do corpo causal. Ou seja, o ser já é uno com a sua tríade espiritual e com muita influência da mônada. Então, a alma, como mediadora de consciência, já não tem a menor relevância, por isso que ela é dissolvida quando o iniciado passa pela 4ª grande iniciação, e que é aquela que a gente conhece, né, no Ocidente como crucificação do eu, e como os orientais conhecem como Arhat. Então, um indivíduo desse calibre já não tem a necessidade mais de um corpo físico. Quando ele passa pela 5ª iniciação, ele se torna um mestre da sabedoria. Quando ele passa pela 6ª iniciação, ele se torna um Shohan, ou aquele ser que vai, dentro da estrutura da hierarquia, ser o responsável pelo ashram de determinado raio. Quando um ser passa pela 7ª iniciação, aí ele dependendo do raio dele, né, ele pode ser o Manu, o Bodhisattva ou o Mahashohan. Esses 3 seres passaram pela 7ª iniciação. O Cristo ainda não tinha passado, ele estava em transição, né? O Bodhisattva estava em transição da 6ª para a 7ª iniciação. Mas ele já ocupava esse cargo porque o Sr. Gautama já tinha alcançado planos mais elevados. Ou seja, era muito distante para ele vir a ocupar novamente um corpo. Então, o que aconteceu foi algo que é comum em algumas tradições budistas, que eles chamam de tulku, mas, na verdade, foi um processo mais aprimorado. Jesus era um discípulo muito avançado, né? Não era ainda um mestre de sabedoria, mas era um discípulo muito avançado. E trabalhava já em íntima cooperação com o Sr. Maitreya. Então, Jesus se prontificou, né, permitiu que houvesse um trabalho muito profundo e conjunto entre ele, encarnado, iniciado de 3º grau, né, então com a mente já conectada, não iniciado de 3º grau recente, né, um iniciado de 3º grau já antigo, há muito tempo, em profunda cooperação com o Cristo. Então, Jesus foi a expressão física conectado à consciência do Cristo Maitreya. Então, eles passaram todo esse tempo juntos, né? Claro que em determinados momentos, como a própria crucificação, é um momento em que há essa separação, em que o Cristo fala, Pai, por que me abandonaste? Na verdade, é Jesus falando para Maitreya, né? Porque Maitreya se recolheu para que o Jesus passasse pela 4ª iniciação, que ele não tinha ainda. Então, ele passa pela iniciação da crucificação. E mais para frente, né, quando aí o Cristo fala, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí não é Jesus, é o Cristo passando pela 7ª iniciação, que é a iniciação do primeiro raio, do primeiro plano, Adi, a iniciação da vontade, né, do reconhecimento da vontade solar, cósmica.
Então, o que aconteceu foi que esses dois seres trabalharam em íntima cooperação, Maitreya e Jesus. E aí, logo após, então, desse desencarne, Jesus vem a se tornar um mestre da sabedoria e, com o passar dos tempos, ele vem a se tornar um Chohan, né? Ele passa depois pela sexta iniciação nos níveis internos, e aí ele pode assumir o cargo de Chohan do sexto raio, o raio da devoção. Então, o que aconteceu foi esse processo aí íntimo de cooperação, onde a consciência crística, a consciência do Bodhisattva, ela meio que se apropria dessa estrutura de um discípulo avançado para que eles trabalhassem em cooperação. Aí a gente entende, né? Por exemplo, Jesus não era o Messias dos judeus, mas ele cedia a sua aura para o Messias, para o Bodhisattva. Então, a gente entende que talvez esse pode ser uma pista de por que essa confusão aconteceu, né? Não é tão simples ter esses olhos de ver, né? Tão avançados. A gente aqui, mais de 2000 anos depois, quando escuta isso, é um pouco diferente para a nossa consciência conceber, né? Mas é isso. Ficou claro? Para mim ficou super claro. Eu lembro que na época, a primeira vez que eu ouvi foi assim, nossa, então, peraí, Jesus não é o Cristo, né? Porque a gente fica com essa ideia bem fixa, mas para mim, pelo menos, faz muito sentido que um ser tão elevado quanto Maitreya não fosse encarnar, né? E aí, nesse processo, tanto Jesus quanto o próprio Maitreya, eles evoluíram de alguma forma. Então, Jesus, nas iniciações dele, e Maitreya nas mais elevadas. É isso? Muito, com certeza. O Paulo, e nessa história toda, onde ele é crucificado e ele se torna o Cristo, continua a história de ele tornar a aparecer para os apóstolos ou não? Aí é o próprio Cristo. Mas qual Cristo? Maitreya ou Jesus? Não, Maitreya. Lembra que Cristo é um nome para o Bodhisattva. Então, sempre que a gente se referir ao Cristo, a gente vai estar se referindo ao Bodhisattva, a Maitreya. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está falando de duas entidades. Né? É isso, eu nunca falo, você pode perceber. Não, sim. Mas quem fala de Jesus Cristo, está falando de Jesus e Cristo. Sim. Mas Jesus não entrou, não chegou a Cristo, então? Não, o Cristo é o Bodhisattva. Tá. Sempre. Sempre que se referir... Pelo menos por enquanto. Tá. Então, mas o Bodhisattva é o Maitreya nesse momento. Sim. Tá bom. Outra coisa que eu ia falar, quando... Especula-se que o próximo Bodhisattva será o mestre KH. Tá. Mas isso é um tempo aí para frente ainda. Mas voltando lá atrás um pouco, quando Jesus traz a ideia do amor, o Deus severo, rigoroso de antes era um Deus judeu, porque Sim. inclusive ele era ele era dos judeus, tanto que ele manda matar não sei quem, quantos e tal. E aí quando Jesus vem com a missão dos apóstolos, é um Deus mais amplo, é um Deus universal, é isso? Sim, e faz muito sentido se a gente pensar em eras, né? Que antes da era de Peixes veio a era de Áries, que tem esse rigor, né? Áries é um signo de primeiro raio que vinha estabelecer a ordem. Então não tem muita conversa, né? É a ordem. É isso que precisava acontecer naquele povo. Então é aquele Deus que faz, que cumpre, que se você for fiel, ele vai ser fiel a você, né? Mas não é um Deus amoroso. Percebe como aí muda a tônica? Então, quando a gente tem essa era de Áries, vem uma era totalmente diferente, mas que é complementar, em alguma medida, que é uma era pisciana, de inclusão, de amor, de compaixão, de totalidade. Né? É muito bonito ver como a história se encaixa, né? É interessante. E é interessante também que, como estratégia, pegar o lugar onde é monoteísta, né, que tem um Deus próprio, único, e que está sendo subjugado por um império universal, que é Roma, né? E a coisa acontecer porque podia acontecer em qualquer lugar, não é? Com qualquer indivíduo que não fosse Jesus, inclusive para fazer a missão de
Mas foi lá por conta de uma estratégia toda, não é? Sim, claro, com certeza. Tá bom. E com todas as condições que permitiam que isso acontecesse, né? E é muito importante também a gente lembrar que, embora haja essa ordem da hierarquia, a hierarquia funciona a partir da invocação e da evocação. Então, havia uma grande invocação, uma aspiração unificada do povo judeu por um Salvador. Então, também é importante a gente lembrar que, embora houvesse o plano da hierarquia, para a hierarquia se expressar, especialmente segundo raio, né, segundo aspecto, precisa de uma demanda invocativa. Então, também é importante a gente pensar isso, né, que da mesma forma que havia na Índia uma demanda invocativa mais mental, né, a Índia tem muito aquelas coisas de disputas filosóficas, né, que eles vão super longas, vários sábios, pensadores, filósofos ficam se reunindo e fazendo questões uns aos outros, né? E a mente viaja, tal. Então, isso é típico da cultura indiana. E os indianos, então, muitos filósofos e poetas se questionavam a respeito do sofrimento. Então, aí, a partir dessa demanda invocativa mental de um grupo forte, pensante, Buda vem para trazer a realidade do sofrimento. Por que que o sofrimento existe e como é que ele vai um dia terminar? Aí, se a gente fizer um paralelo, tem uma demanda invocativa dos judeus por um salvador, por uma libertação daquela vida de escravidão e tudo mais. E aí, a hierarquia responde com o seu filho mais sublime, com o Bodhisattva, para responder, evocar, né, essa demanda invocativa. Importante a gente pensar nisso também, né? Então, esse processo invocativo, evocativo também acontece a nível de discípulo. Orgânico. Não só... De humanidade, né? O papel do discípulo como eu falei, que você não participou da nossa reunião de Páscoa, mas como eu falei no domingo, da meditação de Páscoa, o papel do grupo de discípulos é sintetizar toda essa demanda invocativa, aspiracional, predominantemente emocional, e levar para a hierarquia via mente, né? E aí a hierarquia responde. Então, o papel discipular é fundamental, né? Como são todos. Mas precisa haver uma demanda invocativa das massas, que geralmente é emocional, mas é imprescindível que os discípulos trabalhem no plano mental para acessar isso, sintetizar e elevar. A hierarquia responde. Legal. Tal como Manu se ocupa em prover os tipos e as formas através dos quais a consciência pode evoluir e ganhar experiência, assim tornando possível a existência em seu mais profundo sentido, da mesma maneira, o instrutor mundial dirige a consciência interna em seu aspecto vida, ou espírito, procurando energizá-la dentro da forma de modo que, no devido tempo, essa forma possa ser descartada e o espírito liberado retorne para de onde veio. Então, olha só que legal, né? Lembra que a gente viu que o Manu vem e as formas são construídas, reconstruídas, ele trabalha mais com os devas, com os construtores. O trabalho do Bodhisattva é consciencial, né? Então, ele vai trabalhar com o desenvolvimento da consciência e como essa consciência se relaciona com a forma. E sempre buscando liberação, né? A consciência busca liberar-se da forma. O Paulo, eu li um livro que foi escrito há uns 10, 15 anos atrás, nem lembro bem, do Penrose, que é um físico ferrado, foi da física quântica. E no livro, que é um livro, um calhamaço, acho que mais de 800 páginas, não sei, ele fala só sobre consciência e mostra toda a dificuldade de se definir consciência. Hoje, ele mesmo, há um tempo atrás, e vários outros na área de genética, de biologia, de neurociência, estão chegando mais próximo, não do que é, mas de tudo que não é a consciência, né, para chegar a algum tipo de definição. Então, esse movimento de estar aproximando da consciência é também um movimento típico do que vai acontecer. Inspirado pelo Bodhisattva e pelos mestres de segundo raio.
Tudo que é consciência legal. tem a ver com o segundo raio. É porque nunca se estudou tanto e se É. fala tanto de consciência, né? Tá bom. É muito bonito a gente percebendo isso, né? Porque não fica tão abstrato. A gente vai vendo que tem alguma coisa acontecendo. E a gente faz parte disso, né? É muito legal. Tá o, vivo, próprio o próprio Stephen Hawking, um pouco antes de morrer, em umas alegorias que ele faz lá, de uma pessoa que está olhando outra pessoa distante e a pessoa olha para aquela outra pessoa, ele e o Stephen Hawking falam de que a consciência, se tiver o seu lugar, não é dentro do cérebro, é fora do indivíduo. É interessante isso, né? Porque o cara ateu, crentíssimo, né? Bom, desde que deixou a Terra, como relatado na história da Bíblia, com aproximada exatidão, embora com muito erro nos detalhes, ele sempre tem estado com os filhos dos homens. Ele nunca se foi realmente, mas apenas em aparência, e pode ser encontrado em corpo físico por aqueles que conhecem o caminho, residindo nos Himalaias e trabalhando em íntima cooperação com seus dois grandes irmãos, o Manu e o Maha Chohan. É isso? Uhum. Vai falar alguma coisa? Não. Pode continuar. Diariamente, ele derrama sua bênção sobre o mundo. E diariamente, ele fica em pé sobre um grande pinheiro em seu jardim, na forma do pôr do sol, com as mãos levantadas em bênção sobre todos os que, verdadeira e sinceramente, procuram aspirar. É daí a razão dos festivais. Qual? Não entendi a relação. Não, porque os festivais que a gente faz de touro e tudo tem a ver com o Bodhisattva. Tem também. Aqui é muito legal a gente entender que esse horário que ele faz isso é dito que é o horário que ele entoa a grande invocação. Então, por isso que é bem potente quando a gente entoa a grande invocação às 5 horas, é o horário do novo grupo, mas ao entardecer, que é o horário que o Cristo a entoa diariamente. Para ele, todos os buscadores são conhecidos, e embora possam permanecer inconscientes dele, a luz que ele derrama estimula o seu desejo, nutre a centelha da vida, que se esforça e estimula adiante o aspirante, até raiar o momentoso dia em que se encontre face a face com aquele que, ao ser elevado, ocultamente entendido, está atraindo todos os seres humanos para si próprio como iniciador dos sagrados mistérios. Muito legal a gente saber que é o Cristo o iniciador da primeira e da segunda iniciação. Então, aqueles de nós que já passamos ou passaremos por uma dessas iniciações, claro que muitas vezes a gente não tem consciência, talvez já tenhamos passado, pelo menos pela primeira, né? Isso é um assunto para um outro dia. Mas é importante saber que o Cristo é o iniciador. Então, é o Cristo que inicia pessoalmente cada indivíduo que passa pela primeira iniciação e pela segunda. A partir da terceira, o iniciador é o Sanat Kumara. E o que ele quer dizer que, ao ser elevado, entre aspas, aí, entre parênteses, ocultamente entendido? É no momento da primeira iniciação. Ah, tá. Bom, terminou a página. Vamos perguntar só para o grupo como é que está isso, como é que ressoa em vocês, dúvidas, comentários. É muito inspirador, né? Essa parte, principalmente que ele diz. Diariamente ele derrama sua bênção sobre o mundo. E diariamente ele fica em pé, sob um grande pinheiro em seu jardim na hora do pôr do sol, com as mãos levantadas em bênção sobre todos os que verdadeiramente e sinceramente procuram aspirar. Para ele, todos os buscadores são conhecidos. Embora possam permanecer inconscientes dele, muitos nem sabem da existência do Bodhisattva, né? A luz que ele derrama estimula seu desejo. Nutre a centelha da vida, que se esforça e estimula adiante o aspirante. Até chegar o dia, então, que ele vai passar pela primeira grande iniciação. Ops, perdão. Paulinho, é muito inspirador mesmo. Nós deveríamos todo dia, no final da tarde,
parar, se centrar, né? Com a Não centelha é? divina, fazer uma grande invocação e conectar com essa imagem, com essa fala, com esse, né? Que, puxa vida, canal direto, né? Super, super. É muito bom. E é muito legal, eu não sei, dá uma, é emocional, né? Mas dá um calorzinho a gente saber que ele conhece cada um de nós, que ele estimula cada um de nós, né? É óbvio, mas quando a gente lê, parece que a nossa mente compreende de uma outra maneira, né? Sim. A gente sabe que fazemos parte, né, do plano, de tudo isso, né, mas através de um texto desse, você tem esse sentimento profundo, né? Não é só um livro que você está lendo, né? Você está sentindo essa conexão. Muito lindo. É bem isso. Paulo, Oi? será que é por isso que existem outras formas de religião, né, e que pregam a oração, a missa, a concentração, nome que às 6 horas da tarde. Várias outras, né, práticas pregam isso. Será que já é uma consciência inconsciente ou é determinada por alguma outra coisa? Eu Porque acho que tem a Ave Maria às 6 da tarde, era uma prática que a minha avó, minha bisa fazia. 6 horas da tarde era sagrado. E veja a coincidência aí, né? 6 horas significa o pôr do sol. Então, será que tem algo? eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que não é só isso, né? Acho que tem alguns fatores. Por exemplo, esse horário do entardecer, assim como é o amanhecer, é naturalmente um horário mágico, porque é como se fosse um ponto de síntese entre as duas polaridades. Então, não é dia, mas também não é noite, mas é dia e também começa a ficar noite. Então, são esses horários em que a gente consegue atingir uma síntese que sai um pouco da polaridade. A nossa natureza material é polar, mas a nossa natureza espiritual não é. Então, eu penso que esses momentos do dia, eles trazem essa lembrança para a gente de algo que é a nossa verdadeira essência, que não é uma coisa nem a outra, é uma coisa e a outra. Então, eu penso que isso é mais antigo ainda. Mas, com certeza, a influência do Bodhisattva também existe. Eu tenho mais uma dúvida. Esse momento, eu estava lendo sobre o vírus, né? O artigo que você colocou do vírus, tá? Será que essa coisa mundial, né? Não é também já um sinal de um chamado de alerta, de despertar, em que está sendo enviado para a gente, de alguma maneira, para os grupos ficarem mais atentos, despertos, ou as pessoas começarem a ficar mais atentas e despertas? Será que já é um... Eu penso que sim, é difícil a gente ter certeza, né? Mas eu gostei muito daquele texto, por isso que eu o traduzi e coloquei nos grupos. Eu acho que ele fala bastante disso. Isso. Para mim faz sentido. Tem. Deve ter algo a ver. Olha, Gui, tinha um pedacinho aqui, ó. Você não tinha passado. Pois é, esqueci. Então, vou ler. O instrutor mundial preside o destino das grandes religiões por meio de um grupo de mestres e iniciados que dirigem as atividades dessas diferentes escolas de pensamento. Por exemplo, o mestre Jesus, o inspirador e diretor das igrejas cristãs em toda parte, trabalha sobre o Cristo para o bem-estar da cristandade. Outros mestres mantêm postos semelhantes em relação aos grandes credos orientais
e as várias escolas de pensamento ocidentais. Então, só complementando, né, o trabalho do Bodhisattva também se relaciona profundamente com o trabalho das religiões, no sentido de que a religião seja uma provedora desse religare. Então, não é tanto no sentido da estruturação religiosa, isso é mais um trabalho do Mestre Jesus e do sexto raio. Mas se relaciona, obviamente, com o trabalho do Bodhisattva a partir do ponto do desenvolvimento da consciência, assim como das religiões orientais, né? Então, eu penso, por exemplo, que o Papa Francisco é muito fortemente inspirado pelo Mestre Jesus. Paulinho, você tinha comentado algo sobre o trabalho com o reino dévico, né? E entre os três, tem algum que tem um trabalho mais próximo? Ou os três trabalham diretamente? Porque os devas estão ligados a todo tipo de criação de forma, né? E você comentou, caiu minha conexão, eu perdi. É mais o Manu, tá? Porque o Manu é quem vai criar as condições, a forma para o desenvolvimento da consciência, que é o trabalho do Bodhisattva, e aí, a partir da ligação entre os dois, o que vai se expressar como resultado na humanidade é o trabalho do Mahashohan. Desculpa. Então, pensando no reino dévico como construtor de formas para o desenvolvimento da consciência, está mais relacionado com o Manu. Grupo, podemos passar para o trabalho do Mahashohan? Algum comentário, dúvida? Acho que podemos. Gui, quer continuar? O trabalho do Senhor da Civilização, o Mahashohan. O grupo 3 tem como dirigente o Mahashohan. Ele é a totalidade do aspecto inteligência. Seu trabalho diz respeito ao fomento e fortalecimento da relação entre o espírito e matéria, vida e forma, o eu e o não eu, que resulta no que chamamos civilização. Acho que pode continuar, Gui. Pode continuar. Tá. Ele maneja as forças da natureza e é, basicamente, a fonte imanente da energia elétrica como a conhecemos, sendo o reflexo do terceiro aspecto ou o aspecto criativo. A energia do logos planetário flui para ele do centro laríngeo e é ele que, de muitas maneiras, torna possível o trabalho de seus irmãos. Os planos e desejos deles são submetidos a ele e, através dele, passam as instruções para um grande número de agentes dévicos. Então, também está aqui, como também é uma expressão material que vai se desenvolver, então também se relaciona com os devas. É muito interessante. Então, ao mesmo tempo em que o Manu tem a ver mais com uma coisa da criação da forma, como uma forma que permita o desenvolvimento da consciência, à medida em que essa consciência vai aprimorando a forma, o trabalho do Mahashohan pode ser melhor exercitado. Então, é como se fosse o Manu é o primeiro raio, porque é o propósito, é a vontade, é a ordem. O Bodhisattva trabalha com o desenvolvimento da consciência enquanto forma de evolução, né? Que transita aí entre esses corpos e esses planos. E o produto disso a gente vai ver através de uma organização. É como se o Mahashohan fosse o gerente geral. É ele que vai acompanhar todos os processos e vai ver qual que é o produto dessa relação entre a consciência e o espírito, a vontade, né? Então, que forma isso produz
e como é que essa forma vai sendo aprimorada à medida em que a consciência também se aprimora e que novas formas podem ser utilizadas. Então, percebe? A gente separa só para ficar didático, mas é profundamente conectado o trabalho dos três. O segundo aspecto tem a ver com magnetismo e esse com eletricidade, então. Isto, boa. Bem observado. Tá. Continuamos? Por favor. O departamento do Mahashohan está dividido em 5 divisões, de modo a acomodar os 4 aspectos menores da regência hierárquica. Um grande número de mestres tem, em divisão quíntupla, trabalha em relação à evolução dévica e ao aspecto inteligência do homem. Suas divisões seguem a dos 4 raios menores de atributos. 4. O raio da harmonia ou beleza. 5. O raio da ciência ou conhecimento concreto. 6. O raio da devoção ou idealismo abstrato. 7. O raio da lei ou magia cerimoniais. Pode continuar. Os 4 raios ou atributos da mente, com o terceiro raio da inteligência, tal como sintetizados pelo Mahashohan, perfazem a totalidade do 5º princípio da mente, o Manas. Olha que interessante. Então, a gente sabe que Manas, né, é o 5º aspecto, assim como é a mente, assim como é a 5ª raça, que é a raça da mente concreta. Então, o Mahashohan, ele trabalha com 5 dos raios, né? Porque ele vai trabalhar com o terceiro, e o terceiro se expande em mais 4. Então, ele trabalha com 5 raios. Ele é o dirigente de 5 departamentos, né? Os ashikans do terceiro ao 7º raio trabalham sob a orientação do Mahashohan. Por isso que eu dizia que ele é como se fosse o gerente geral, assim, da operação toda aí, da hierarquia. Porque é ele que vai ter aí tudo que se relaciona com o aspecto forma, em termos de expressão da humanidade como civilização, tem a ver com o trabalho dele. Mas não existe uma hierarquia do Bodhisattva e o Mahashohan. Eles estão no mesmo nível. No mesmo nível. Manu, Bodhisattva e Mahashohan. No mesmo nível. Tá. Do mesmo modo, os 3 dirigentes departamentais representam os 3 raios maiores de 1. A vontade ou poder. 2. Amor ou sabedoria. 3. Inteligência ativa ou adaptabilidade. Assim, temos vontade, amor e inteligência representados nesses 3 grandes senhores. Temos o eu, o não eu e a relação entre eles sintetizados na unidade da manifestação. Temos o governo, a religião e a civilização formando um todo coerente. E temos a manifestação física, o aspecto amor ou desejo e a mente do logos planetário manifestando-se em objetividade. A mais íntima cooperação e unidade existe entre essas 3 personalidades, e cada movimento, plano e evento existe em sua antevisão unida. Eles estão em contato diário com o Senhor do Mundo em Shambhala, e toda a orientação dos grandes das questões repousa em suas mãos. Então, para a gente compreender mesmo, né, que é um trabalho, como eu dizia, né, a gente separa para ficar didático, mas é uma coisa totalmente relacionada à outra, né? O Manu é o guardião do propósito, a ordem tem que ser cumprida, vai ser cumprida. O Bodhisattva é o guardião da consciência. Então, em que medida eu posso criar um plano para esse propósito se expressar? E o Mahashohan é quem vai criar essas formas que são aprimoradas pela consciência, né? E que resultam dessa relação. Então, o trabalho do Mahashohan, no fim das contas, é o mais dinâmico de todos, porque é ele que está o tempo inteiro, essas formas estão ali se aprimorando a partir de como a consciência se desenvolve. Então, é tudo relacionado, e a consciência também se desenvolve a partir de um propósito pré-determinado.
Então, o trabalho dos três grandes é profundamente conectado. E por isso que os três trabalham em profunda conexão com o próprio Senhor do mundo. É o Senhor Sanat Kumara. Ô Paulinho, com Oi. relação ao Cristo, né, ao Bodhisattva, a gente tem bastante exemplo de passagem, né, de figuras, avatares, enfim. Com relação ao Manu e ao Mahashohan, nós não temos, não sabemos, ou tem, ou eles não vêm, como é que funciona? O Manu, o trabalho dele é mais interno, como eu dizia, né? A gente não sabe direito trabalhar com o primeiro raio, essa que é a verdade, né? A gente não entende ainda muito o que é vontade. O primeiro raio ele é muitas vezes mal interpretado, porque ele também pode ser destrutivo, assim como criativo, e impositivo algumas vezes. Eu acho que é um processo de amadurecimento da humanidade ainda para entender melhor essa energia. A minha opinião aí, né? E como são ciclos mais longos, tá? Eu acho que é por isso que a gente não tem grandes manifestações, porque, veja, o trabalho do Bodhisattva, ele é mais ou menos, não é tão longo, né? A gente vê aí, tem 2.600 anos que o Maitreya está nesse cargo, mas antes foi o Gautama, antes foi Vyasa, antes foi Shankacharya, antes foi Hermes Trismegisto do Egito. Então, não é um período tão longo, né? Se a gente for pensar no Manu, por exemplo, da quinta raça, que a gente ainda não terminou, né? A gente está na quinta sub. Olha quanto de civilização ocorreu, né? Desde a primeira sub, hindu. Aliás, eu falei que eu ia mandar no grupo, eu separei e não mandei ainda. Eu vou mandar hoje ou amanhã. O material das sub-raças. Então, percebe? Eu penso que é por isso também, por ser um mandato bem mais longo, talvez não se faça perceber da mesma forma. Agora, em relação ao Mahashohan, eu penso que também, pelo fato de ele se expressar de formas muito diversas, percebe? Porque são 5 formas diferentes, né? Então, tem expressões do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo raios. Eu acho que também fica um pouco mais difícil para ter uma expressão que a gente reconheça, né? Porque ela se divide. Na verdade, estou pensando isso agora, né? Que você perguntou, mas eu acho que é uma questão que a gente pode ficar com ela para refletir melhor juntos, mas me parece que por ter essa multiplicidade, é mais difícil a gente ter alguém que sintetize tão diferentes características, né? E talvez também possa ter a ver com a própria invocação, né, da humanidade, do que está precisando no momento, de que tipo de... onde se encaixa, né, a invocação da humanidade no momento que a gente está... No momento que eu digo, nesses 1.000, 2.000 anos, né, vem sendo uma invocação mais voltada para o segundo raio, né, no segundo aspecto mesmo. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, porque enquanto você falava, eu me lembrava que tem uma passagem que o tibetano diz que o Cristo vai reaparecer dentro do campo de atuação que tiver melhor preparado. Então, por exemplo, se tiver melhor preparado o trabalho de segundo raio, como alguém que venha conscientizar, ele vai reaparecer utilizando-se esse volume de discípulos que vai permitir essa expressão. Mas, se tiver uma melhor organização, por exemplo, no terceiro raio, aí o Cristo vai se expressar como alguém ligado à economia, por exemplo. Por quê? Porque é o campo que permitiu, né? Se desenvolveu... mas o Bodhisattva não trabalha no terceiro raio, ele trabalha no segundo. Sim, mas aí ele vai tentar trazer essa consciência dentro de um campo de terceiro raio, por exemplo. Ou na ciência, ou na própria religião, ou nas organizações, ou até nas artes. Então, o tibetano fala isso, que é importante também manter isso vivo, né? Porque senão a gente pode tender a querer classificar. E aí, se a gente não reconhecer um grande expoente dentro do desenvolvimento da consciência, a gente nem vai estar sonhando que o Cristo pode ser um economista, por exemplo, quando ele reaparecer. E aí a gente deixa de cooperar com essa grande consciência
porque a gente está limitado a enxergar que deve ser daquela forma. Então, é sempre importante reconhecer essa coisa orgânica, né? Que é o construtivismo, né? No caso, que a gente da educação trabalha. É o que está vivo ali, é o que está acontecendo. Então, onde que está, né, mais desenvolvido, é ali que aquela energia vai se expressar. Importante ter isso E em às mente. vezes também, não necessariamente porque a atuação é no campo da economia, por exemplo, que a gente conecta mais com o terceiro raio, pode ser que a qualidade necessária para o campo da economia no momento está mais vinculada ao amor e sabedoria do que, de fato, ao terceiro raio, né? Sim. Então, vai depender também do que precisa, independente do campo que seja. Muito bem observado. Você falou que o ciclo do Manu é longo e do Mahashohan? Do Mahashohan, Gui, depende muito dessa construção, né? A gente tem informação do tibetano ainda, quando ele trabalhava com a Alice Bailey, que o mestre R, ou que a gente conhece como Saint-Germain, mas o Hakoksi, ele tinha, por conta dessa coisa da nova era, de ser uma irradiação de sétimo raio, ele havia acumulado o cargo de Shohan no sétimo raio com o cargo de Mahashohan. Por quê? Olha que curioso, né? Isso só é oportunizado no momento de transição de eras, como que a gente está vivendo. Então, a tônica para essa nova civilização é tanto uma tônica aquariana de sétimo raio, que é o sétimo raio como se fosse a força motriz para a economia, para as artes, para a ciência, para as religiões e para as próprias organizações. Então, é dito que hoje, isso é recente, né? Que o tibetano disse que isso ocorreu por volta da década de 30 e 40. Então, a gente teve uma mudança de Mahashohan super recente, né? Agora, eu não sei, antes dele, quanto tempo havia ficado o Mahashohan anterior. Mas é dinâmico, né? Eu penso que a tendência é ser cada vez mais acelerada. Ainda mais se a gente for pensar que a gente está trocando de era, a gente está trocando de raça. Então, eu penso que aí vai mudar naturalmente o Mahashohan, né? Porque uma vez que, por exemplo, a quinta raça tenha finalizado, vem um novo Manu para estabelecer prioridades, e eu penso que naturalmente vai haver um novo Mahashohan. E talvez até um próprio novo Bodhisattva, porque vai trazer um novo plano de consciência para aquela raça e uma nova organização e expressão daquelas raças, né, ao longo das idades. Mas aí sou eu que estou pensando. E aí? Oi? A gente terminou essa página, né? Terminamos. Eu acho que a gente pode, né, encerrar a nossa reunião. Só queria, antes de encerrar, que a gente... eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que tá isso, como é que estão essas informações, porque não adianta, né, a ideia não é que a gente só fique mais sabido, né, que a gente só tenha um conhecimento a mais. Eu sempre comento, né, que o conhecimento de um mestre de sabedoria, ele é luz na matéria. Então, para a gente, o nosso trabalho ele é medido se essa luz impacta a nossa mente em alguma medida, né? Se esse conhecimento consegue iluminar a nossa forma de pensar. Isso é o nosso verdadeiro serviço. Essa é a nossa meta, quando a gente se propõe a refletir, né? Então, eu não quero que o nosso grupo fique mais sabido, né? E nem quero mostrar que eu sei isso. É importante... Ô Paulinho, Oi. eu só sei que cada vez que eu estudo com vocês, eu fico vendo o quanto eu não sei nada. Então, assim, eu não tô mais sabida, eu só fico pensando assim, Jesus, como eu não sei nada. Mas eu achei muita explicação que você deu hoje, assim, que acho que respondeu tantas coisas que eu já tinha lido, mas não entendi nada. Não é que eu entendi, clareou um tiquinho de nada.
que nem você explicou a diferença do Bodhisattva com Jesus, né? Eu sempre achei que era o mesmo, Maitreya e Sanat Kumara era tudo Jesus, né? Então, assim, você já explicou essas hierarquias, já fiquei feliz. Pronto, já aprendi. Mas é importante. Chega, eu acho que, gente do céu. Mas, como eu dizia, o importante é a gente trazer mesmo para o grupo, né? Porque conforme a gente for trazendo para o grupo, esse conhecimento vai sedimentando. E a gente pode construir a ponte com a consciência grupal, hierárquica, né? Esse é o nosso objetivo. É que a gente use esse conhecimento para avançar na construção do nosso Antakarana. Para a gente acessar uma porção um pouquinho maior da nossa alma, para a gente acessar uma porção um pouquinho maior da alma grupal, para a gente acessar em alguma medida a hierarquia, para a gente começar a trabalhar mais conscientemente dentro do ashram em que a gente pertence. Esse é o objetivo, porque a gente quer expressar a hierarquia aqui na Terra, né? Para a gente expressar a hierarquia, a gente precisa saber o que a hierarquia faz, né? Senão eu não vou saber como é que eu vou ajudar os grandes seres. Eu preciso saber o que eles fazem, como que é o trabalho deles. E aí, então, como é que eu posso fazer um pouquinho desse trabalho aqui, onde o karma nos colocou, né? E onde o dharma nos colocou. Isso também me fez lembrar quando, lá atrás, quando alguém falou que algumas Nossas Senhoras eram a mesma Mãe Maria, mãe de Jesus, né? Eu fiquei, como assim? Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo? Não, peraí. Até hoje ainda confundo, mas eu penso que é a mãe de Jesus, né? Que aí foi aparecer com várias aparições diferentes. Isso me lembrou daquela época, né? Que ainda a gente continua tratando diferente. Aí tem a grande mãe. Vai, não, então deixa para a grande mãe a mãe terra, né? Aí, nossa, aí a gente meio que confunde, mas principalmente essas figuras de santos que a gente vê muito, né? Mas que muitas eram representações de Nossa Senhora, que era a mãe de Jesus. Até isso eu tenho dúvida, mas eu já não questiono muito, não. Mas faz muito sentido, né? São expressões diferentes conforme cada cultura precisa de uma mesma entidade, né? Por isso eu dizia, né? Então, os muçulmanos, eles esperam o Imam Mahdi. Os judeus esperam o Messias. Os cristãos esperam o Cristo. Os budistas e os hinduístas esperam o Maitreya. Percebe? É tudo diferente no nome, mas é a mesma consciência, né? Que é o Bodhisattva. Então, o que importa não é a forma, né? O que importa é como, porque essa consciência ela vai se expressar. E aí, naturalmente, no processo de materialização, de densificação, a matéria é que separa, né? A matéria que é diferente na sua constituição. No campo da consciência, não. Então, a expressão, a manifestação material, ela é diferente, porque ela é apropriada a cada civilização, a cada cultura, né? Ela dá essa forma. Esse é o trabalho do Mahashohan, né? Mas a consciência é a mesma. Então, se a gente for pensar, o Bodhisattva se expressou numa civilização egípcia como Hermes Trismegisto. Aí ele se expressou numa civilização indiana como Shankacharya. Aí se expressou no Nepal como Gautama. Aí se expressou no Ocidente como Jesus. Mas é a mesma consciência, né? Que é o Bodhisattva. É o instrutor do amor, né? O instrutor do mundo. O Paulo, o Jesus ele se manifesta nos evangelhos, através de cada apóstolo posterior. Mas aonde é que entra o Cristo? Porque essa manifestação
ela é dos 3 anos de iniciação, mas aquelas palavras, É tudo pensamentos, Cristo, Gui. é tudo Cristo. Tá. Então, mesmo os apócrifos, é Cristo. É como aqueles seres viram o ensinamento do Cristo. Certo. Quer dizer, segundo Cristo. Né? O Mateus falando aquilo que ele entendeu das palavras do Cristo em Jesus. Isso. Tá. Então, só para ficar bem mais claro, né, daquilo que a gente está falando. Tá ok. A minha conexão hoje estava bem ruinzinha, eu perdi vários pedaços, depois eu vou ouvir a gravação. Mas, assim, eu acho que às vezes as palavras elas acabam confundindo, né? Porque as nomenclaturas, né? Nas diversas escolas, por isso que acho que às vezes também cria essa confusão, né? Mas também eu acho que tem muito essa questão de perceber isso como, especialmente na questão da hierarquia, como grau de consciência, né? Quando a gente fala Cristo, né? É que às vezes a gente personaliza, né? Com algum personagem, né? Mas eu acho que quando a gente fala Cristo, eu acho que ela tem mais uma conotação de consciência. Seria isso? Será, Paulinho? Sim, sim. Sim. Naturalmente para nós é muito, né, cultural a gente associar o Cristo a Jesus, né? Foi assim que a gente aprendeu, né? Até porque vai falar Jesus Cristo, né? Mas o mais importante, na verdade, de tudo isso é a gente reconhecer que tem um cargo na hierarquia, tem um ser, não importa quem ele seja, mas tem um ser muito amoroso que trabalha conscientemente, diariamente, para a evolução da consciência. É isso. O resto é forma, é nomenclatura. Sim. Né? E, na realidade, a hierarquia espiritual, na realidade, assim, quando a gente lê e estuda, é como se fosse uma sinalização do caminho, né? A gente fica com a gente ainda precisa de estrutura na forma, né? Para, às vezes, entender, né? Como funciona. Como você falou, assim, didaticamente, para ter uma compreensão intelectual um pouco, um entendimento melhor, né? Mas é uma sinalização, né? Mas é importante também que a gente compreenda intelectualmente essa estrutura, porque, como eu dizia, para a gente cooperar com o trabalho da hierarquia, é importante a gente saber como ela trabalha, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, quando a gente estudar melhor o trabalho de cada mestre, na verdade, a gente não vai estar estudando o trabalho do mestre M ou do mestre KH, a gente vai estar estudando o trabalho do cabeça daquele ashram, do Chohan, do primeiro, porque pode mudar, pode não ser mais um determinado Chohan ou outro. Né? Exato, porque por conta da evolução mesmo, ela não é uma coisa fixa. O importante, né, é que a gente saiba que o dirigente, o Chohan daquele ashram, vai ser responsável por fazer isso, isso e isso. E aí, então, se eu reconheço que a minha alma é de determinado raio, qual é o meu papel? Como é que eu posso cooperar aqui no plano material, que a minha alma escolheu estar junto a um grupo de discípulos? Como eu posso cooperar com a exteriorização da hierarquia, ou seja, com a manifestação da hierarquia aqui no planeta Terra? Então, esse é o grande objetivo do nosso estudo, né? A gente reconhecer o trabalho da hierarquia e a gente cooperar conscientemente com a expressão desse trabalho aqui no plano material. Sim. Porque senão fica um trabalho só aspiracional, né? Eu tenho uma aspiração de ajudar, eu quero ajudar, eu quero cooperar, mas se eu não compreendo, e a partir da minha compreensão
eu organizo as minhas ações para... Aí, percebe? Fica uma lacuna. Alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que fazer isso. Porque senão, como é que a estrutura vai se manifestar? Então, por isso que o tibetano enfatiza sempre: discípulos precisam ser polarizados mentalmente. Por quê? Porque precisa entender, desenvolver essa mente para que essa mente faça conexão com a intuição e aí expresse em formas mentais, organizacionais, esse plano que a gente capta intuitivamente. E aí, quando a gente tem um ensinamento esotérico, por isso que eu sempre digo, é a própria expressão da luz. Porque o tibetano deu para a gente organizadinho. Como é que é? Então, se a gente compreende isso, a nossa mente concreta está ligando com a mente abstrata. E a gente consegue compreender e expressar, então, aqui no plano material. E vou encerrar a gravação, então. E aí a gente pode conversar mais um pouquinho, se a gente quiser, né? Se tiver mais dúvidas e tal.